Sejam bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Meu nome é Valéria Braz, estou aqui com a minha amiga e parceira Cíntia Almeida. Esse canal, ele tem o objetivo de, através de um papo gostoso, trazer um novo olhar para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós vamos pedir: se inscrevam, ative o sininho para receber os novos vídeos, dá seu joinha se fizer sentido e deixa lá nos comentários a sua opinião, o que você sentiu, o que você achou. Nós vamos adorar interagir. Gente, hoje eu vou começar fazendo umas perguntinhas, só para não desacostumar. Vocês já ouviram que vivemos num mundo de terceira dimensão? Que é um mundo de dualidade e que estamos aqui para desenvolver a raça humana a partir das vivências que temos, que neste mundo existe um tempo para tudo e que tudo está em movimento? Ficou curioso? Então vem com a gente para esse papo sobre essa nossa jornada de vida. Cíntia? Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. E é curioso a gente pensar nesse ponto, né? Porque a gente às vezes não para pensar nisso, né? Que tudo aqui no mundo, né? Nesse mundo que a gente está é dualidade, né? O dia, a noite, yin, yang, luz e sombra. E a gente precisa começar a analisar também que então não é porque as coisas que acontecem na nossa vida que a gente julga como ruins, que elas são ruins, né? Porque tudo é aprendizado, tudo é para levar a gente a evoluir no sentido de melhorar mesmo, né? Como ser humano, aprender a aceitar as coisas, as pessoas como elas são, e, e essa coisa que a gente aprende desde criança, né? Esse julgamento que foi ensinado para os nossos pais, isso também, né? Que isso é bom, isso é ruim, a gente tem que começar a tentar mudar essa chavinha, né? Porque não existe ruim, né? Existe o aprendizado. E é isso que a gente vai tentar explicar melhor hoje, né, Val? É, vamos lá. A gente botou ali o que é esse mundo de terceira dimensão, né? Gente, não é nada demais. É um mundo que tem altura, profundidade e largura. Isso somos nós. A gente tem altura, profundidade e largura. Uns mais altura, outros menos altura, uns mais Outros mais gordinhos, outros mais largura, né? magrinhos. E esse é o mundo. Só que tem um detalhe importante nesse mundo de terceira dimensão, é que além da altura, largura e comprimento, também existe o tempo. Nesse mundo nosso, tudo tem um tempo para acontecer. Seja um carro, ele tem um tempo para ser construído e ser colocado no mercado. Quando a gente vai ter filho, leva 9 meses para nascer. Os animais têm um tempo para ter os seus filhotinhos. As plantas têm um tempo para crescer. O que nos difere é exatamente isso. A gente tem um tempo para aguardar. Então, a gente também tem, dentro do nosso desenvolvimento, o tempo de aprendizado. Outra coisa importante nesse mundo é a dualidade que a Cíntia falou. O claro e o escuro, o quente e o frio, todo o nosso mundo tem dualidade. Então, se vocês pensarem assim, tudo que a gente tem no mundo, tudo, inclusive os nossos pensamentos, tem uma dualidade. Ele tanto pode ser bom quanto ele pode ser ruim. Não no sentido de que o ruim, é ruim, vai me estragar, vai ser mal, vai ser tudo. Não. Tudo que a gente vive, a gente tem um polo em que eu posso ter um olhar bom ou um olhar ruim. Então, sempre vai depender desse nosso olhar, a maneira como vai ser a nossa vida. E a gente, como terapeutas espiritualistas energéticas ou energéticas espirituais, a gente acredita muito de que a gente veio aqui para vivenciar, experimentar as emoções que nós precisamos para a nossa evolução. Se eu vou experienciar, eu vou ter que, para eu saber o que é bom, como é que eu vou saber? Só experimentando o ruim. Porque se eu fico só no ruim e eu não sei que existe algo melhor, para mim tá ok, é aquilo que eu tenho que viver.
Se eu tomo muito bom e eu não sei que existe o ruim, eu não ando para frente, porque eu vou continuar ali naquele caminho, na minha zona de conforto, né? Como diz a nossa mentora, a zona de desconforto, porque se fosse confortável, a gente não ia querer sair dela. Então, assim, o que a gente tem que ver nesse mundo, esse é nosso tópico hoje do mundo de terceira dimensão? A gente acaba brigando muito com esse nosso mundo. E o mundo, ele é como é, ele é de terceira dimensão. Ele tem dualidade, ele tem o que a gente tem que experimentar. Não vai ser o que a gente quer, vai ser o que a vida nos oferece. A gente precisa mudar o olhar. Mas eu vou deixar agora um pouquinho mais com a Cintia para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Mudar o olhar no sentido de levar as coisas de um jeito que tudo é aprendizado, né? A gente sofre muito, às vezes, ai, por que eu, por que comigo? Mas às vezes tem certas situações na vida que se não fosse com você, se não fosse ali, aquela coisa, você não teria tido o primeiro passo, por exemplo, para fazer uma grande mudança na sua vida, né? Então, essa coisa, esse conformismo que a gente, essa zona de conforto que tanto falam, às vezes deixa a gente muito estagnado, né? Porque tá bom ali, então eu não vou me mexer. E essa dualidade é importante por causa disso, como a Val bem falou. Se eu não conheço o que é ruim, então o bom e tá bom. Agora, se eu sei, né, o que é o ruim, eu vou correr atrás de alguma coisa para melhorar um pouquinho. Então, e não é raro a gente ouvir muito dos nossos assistidos e na própria vida mesmo, mas no fundo, se aquilo não tivesse me acontecido, eu não teria feito tal coisa, né? Quer dizer, então é bem isso mesmo, né? A gente está aqui nesse mundo para isso, para aprender nesse sentido, porque se a gente ficar ali conformado na zona de conforto, a gente não acontece nada, mas a gente também não evolui no sentido, né, de se melhorar como ser humano, de aprender. Então a gente precisa ter esse olhar agora. Não é dar amém para tudo, né? Falar, ah, não, tá bom, tá assim. Não, mas é justamente tentar tirar uma lição daquilo que está acontecendo com a gente para nos impulsionar, né? Para que a gente possa dar esse passo. E teve uma frase muito interessante que eu li enquanto eu estava estudando um pouquinho para gente fazer esse vídeo hoje, que é assim, a gente precisa tirar um pouco essa ideia de que eu sou um fracasso, né? Que não é que existe fracassados, existe aqueles que ainda não aprenderam, né? Então a gente precisa tirar essa coisa. Eu não sou um fracassado, eu sou um aprendiz. E com isso a gente consegue encarar com um pouquinho mais de leveza, né, Val? O que você acha? Eu achei ótimo, principalmente o ponto assim, a gente está aqui para aprender, né? Por que a gente fica tão voltado? Ai, porque a minha vida está ruim. A vida é ruim, ela não vai ser boa, porque a gente está aqui para aprender a evoluir, aprender a lidar com as coisas, tanto boas quanto ruins. Por que a gente reclama tanto das ruins? Porque a ruim dói. Porque a boa também está servindo como aprendizado. Só que a boa tá bom, não me fere, não mexe comigo. Então eu tô linda e maravilhosa. Eu nunca vou reclamar de uma coisa que está me fazendo bem. Ela está me fazendo evoluir, tá. Mas o que é que me move de verdade? O que é que faz a gente se indignar e falar assim, não, agora chega, eu não quero mais viver isso? É a dor. Então, é a dor que esse mundo traz para nós pela energia dele, é uma energia densa, é uma energia que nos coloca para vivenciar essa densidade da vida, densidade da dualidade. Não que o lado bom não exista, mas ele nos leva para esse lado pesado para a gente reagir, para a gente tomar ação e fazer algo necessário para a nossa evolução, partindo do princípio que a gente traz muitas coisas para vivenciar, seria mais ou menos assim, vou dizer um negócio para vocês assim, que isso é uma coisa que me bate muito forte, eu gosto muito de ver. Tem certas coisas que eu tenho que experimentar para conseguir entender. Sabe quando você fala para o teu filho assim, você vai fazer, cara, não vai por aí que vai dar errado. A gente já sabe, mas se aquela pessoa não for lá
em alguns casos, experimentar aquilo, ela não vai entender. Ela pode entender antes sim, tá, gente? Tem pessoas que só com a experiência do outro, ela só, opa, já entendi, vou fazer. Só que isso é diferente para cada um. Então, esse mundo, para uns é maravilhoso, para outros é ruim, mas o mundo é exatamente o mesmo para todo mundo. Todas as dores, todos os amores, todos os problemas, todo mundo passa. A maneira como nós enfrentamos é que é diferente. As pessoas que olham para o mundo e dizem, ok, não tá bom, mas por que que não tá bom? O que que eu posso fazer para melhorar? Aonde eu procuro ajuda para conseguir me movimentar e entender esse mundo, ao invés de eu reclamar desse mundo. Existe uma coisa que eu gosto muito de dizer, que na parte que eu trabalhei muito tempo na área da parte de gestão de pessoas. E o pessoal reclamava muito, 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 muito sobre, porque tá ruim, porque tá isso, porque tá aquilo outro, porque tá aquilo outro, mas nunca olhavam o que eles estavam fazendo para que aquilo estivesse ruim. Então, conforme o olhar de cada pessoa, a conquista era diferente. Eu vi muitas pessoas dentro da área de gestão de pessoas conseguirem espaços, talvez não tanto por aquilo que elas foram buscar enquanto conhecimento da área, mas conhecimento de si mesma. Elas começaram a ter uma nova visão, e essa nova visão colocava elas fora do vitimismo, né, que a gente se coloca muito no mundo, porque a vida é ruim comigo. Ela não é ruim, ela é daquele jeito. Se eu entender que ela é daquele jeito e que sou eu que estou vendo da maneira errada ou de uma maneira que não está em mim, e mudar essa visão, a vida vai continuar sendo ruim. E até digo mais, gente, quando a gente teima demais numa coisa, isso não é a vida que faz, não, é a gente. Quando a gente teima demais, você está ali numa situação que está difícil para você. Vamos até botar relacionamento. Relacionamento tá difícil, tá te fazendo mal, tá te incomodando, mas tu começa a arrumar 1001 desculpas para continuar naquele relacionamento, acreditando que o outro vai mudar, acreditando que Deus vai te trazer a iluminação para aquele ser que está do teu lado e você não faz nada para mudar a sua atitude. Sabe o que vai acontecer? Cada vez vai ficar pior, cada vez você vai ficar cada vez com mais revolta, cada vez mais revoltado até uma hora que você não vai aguentar mais e tudo vai desmoronar. Mas foi a vida que desmoronou? Não. Foi a gente que não soube dar um novo olhar. Então, o que a gente traz muito é isso. O mundo que a gente vive, ele é como é para todo mundo, não é para você, é para todos nós. Então, é hora da gente começar a aceitar esse mundo como ele é e olhar para nós. Não é isso, Cíntia? É exatamente isso, mudar um pouco a lente que a gente enxerga esse mundo, né? Porque se cada um pensar, como a avó acabou de falar, o outro tem que mudar para se adaptar ao meu jeito, a gente não vai sair de lugar nenhum nunca, né? Porque cada Não. um pensa individual assim e a gente está aqui como um todo, né? Tudo que eu fizer vai influenciar a mim e a quem está próximo de mim e até quem está mais longe de mim, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa lente mesmo, ajustar o foco mesmo, né? Que nem a Val deu esse exemplo do relacionamento. A gente tem que lembrar que o outro também tem as suas dores, os seus amores e os seus horrores antes da gente, É. né? Ele tem a família, os parentes, então se a gente vê que não está dando mais, por exemplo, não é que o outro tem que mudar, a gente talvez tenha que tomar o passo de sair dessa relação, então, né? Que não é problema nenhum, né? O problema é você ficar acomodado e achar que o outro tem que fazer as mudanças para se adaptar a você, né? E não é assim, a gente não pode cruzar os braços e esperar. E isso com tudo, né? Com trabalho, com tudo que a gente queira fazer. Porque se a gente não mudar essa lente, a gente vai continuar nessa reclamação, 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 que nada mais é o que? O reclamar. Clamar é pedir. Se você está ali no repetir, repetir, a coisa não vai sair do lugar, né? Vai continuar no mesmo jeitinho que está. E como a gente disse logo no começo, aqui esse mundo de terceira dimensão
a gente veio para aprender. Não é um conto de fadas, né? Não é tudo maravilhoso. A gente está aqui para aprender. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins e a gente tem que se adaptando. E assim a gente vai evoluindo, melhorando nesse sentido, né, Val? É assim, tu falou uma coisa agora que foi muito legal. Vamos imaginar assim, gente. Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a faculdade, tem coisa que a gente odeia na faculdade, tem coisa que a gente ama. A vida é a nossa faculdade evolutiva, é aquilo que vai nos tornar aptos para sermos, para chegarmos no Éden, para sermos felizes ao extremo, mas não é aqui, né? A gente tem que passar por um processo de aprendizado, fazer provas, entregar trabalhos, e cada um vai passar por esse processo, como a Cíntia falou, conforme a sua lente, né? E a gente ouviu tanto, nós fizemos um curso junto ontem, foi falado muito da lente. A gente bota uma lente na nossa. Imagina uma máquina, né? Eu estou com a minha lente da máquina, é a minha lente. Eu vou arrumar a lente, vou focar conforme o meu trabalho, a minha mão. Sou eu que vou fazer, sou eu que vou dar foco ao que eu quero. Se eu quero tirar uma fotografia da natureza, o foco, aquilo que eu quero que fique evidente, sou eu que vou dar. Então, esse foco que a gente bota na vida é o que vai determinar o nosso bem-estar emocional. Se eu boto foco só naquilo que é ruim, que eu vou ter da vida? Eu vou ter o foco só do que é ruim. Eu não vou conseguir enxergar o que é bom. Eu desfoquei. Eu não estou vendo. Ele saiu da minha lente. Então, tá na hora da gente entender que o mundo é a nossa paisagem, mas a nossa câmera vai focar o que a gente quiser focar. Tem o bom e tem o ruim. Eu vou ter que aprender a conviver com os dois. Mas quando eu for tirar a foto, eu posso tirar uma foto de uma coisa muito ruim e dar um foco bom. Eu não sei se vocês lembram, não sei se todos aqui vão lembrar, saiu uma época uma foto de um cara, ele fez a foto de uma criança na Indonésia, eu acho, na Indonésia ou lá na África, uma criança assim, muito desnutrida, era uma foto muito dolorida, mas a maneira como ele deu o enfoque de o que nós vamos fazer para ajudar. Então, o enfoque dele foi totalmente diferente. Ele poderia ter, olha o que o mundo faz. Não, o que nós podemos fazer para ajudar. E essa foto correu o mundo. Então, a gente precisa trazer esse olhar para o mundo não como algo ruim, como algo que nos machuca, como algo que nos incomoda, mas sim como algo que estamos aqui para aprender. O que o mundo tem para me ensinar? De tudo que eu vivo, das situações em que eu me coloco, o que o mundo tem para me ensinar? Cíntia, nós estamos indo para o final. Se tu quiser complementar. Não, mas eu acho que a gente conseguiu dizer, né, o que a gente tentou dizer no início, trazer esse recado nesse sentido, né, de que não adianta ficar reclamando, né, aquele desenho que tinha na nossa época, né, ó vida, ó azar, ó mundo, e não fazer nada, não adianta, né, a gente precisa mudar o foco, como esse fotógrafo fez, e exatamente isso, né, ele focalizou numa coisa que a beleza da foto foi justamente isso. O que se pode ser feito para mudar, né? Não adianta a gente ficar olhando essa foto e falando, nossa, olha esse mundo, que mundo a gente vive. Mas se a gente não se mexer, não agir, ele vai continuar desse jeito com esse seu olhar, né? Então, o segredo mesmo é mudar esse foco mesmo e arregaçar as mangas, né? Para Sim. aprendermos todos os dias, aprendemos cada vez mais. Acho que é isso aí, pessoal. Se você quiser falar mais alguma coisa, vamos. Não, já vamos finalizando. Acho que o recado que a gente quis deixar de trazer sobre esse mundo de terceira dimensão é: o mundo, a vida é como é. E ela veio, ela está aqui, nós escolhemos estar aqui para vivenciar tudo que ela tem, de bom e de ruim. Só que a maneira como vamos vivenciar isso é a maneira como vamos focar a nossa lente. Pensa aí, como é que você está focando a sua lente? Será que não tem um jeito de mudar esse foco? Gente, terminamos, agradecemos, foi um papo gostoso, bem leve. Pedimos para vocês,
Se inscrevam quem não se inscreveu. Dá o seu joinha, bota lá uns comentários para nós, o que que você diz para nós? Diz aí o que que você quer que a gente fale, quer que a gente aumente esse assunto, quer que a gente se aprofunde nesse assunto? Marca lá. E não esquece do sininho, eu já ia quase esquecendo, lembrei dele só agora. Gente, muito obrigada pela companhia, Cíntia, foi muito gostoso. Até a próxima, Obrigada, foi pessoal. ótimo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.